Hoje vamos falar de um arquétipo que está super romantizado nos dias de hoje. Ele inspira músicas, clipes, filmes e inclusive virou um modelo de ideal para vários jovens, homens adultos. Então, o arquétipo de Don Juan tem toda uma luz, né, que o rodeia, iluminando ele. Será que esse arquétipo que está tão em alta, que promete tantos prazeres, tantas delícias, não esconde uma sombra muito assustadora que a longo prazo pode talvez trazer danos irreversíveis? Se você gosta de arquétipo, se você gosta de temas profundos, se você não conhece sobre arquétipo, vem comigo, vamos conversar sobre esse assunto. Eu prometo que você vai sair desse vídeo com uma ideia super diferente desse arquétipo. Se você romantizava ele, você vai olhar ele com os olhos mais claros. Se você não gostava dele, você vai entender um pouquinho melhor o que está por trás desse arquétipo. Então, fique confortável que a gente vai começar a entender o que está por trás do arquétipo de Don Juan. Então, para falar desse arquétipo, eu vou trazer a peça original que inspirou depois todas as outras histórias, as outras peças, os filmes, as novelas, os romances que falam do Don Juan. Então, a peça que inspirou todo esse arquétipo, o que trouxe para a matéria esse arquétipo, é a peça de El Burlador de Sevilla, O Convidado de Pedra. É uma peça de 1630, lá atrás. O criador dessa peça é um espanhol. E ele escreveu essa peça, né, nesse momento onde a religião estava muito em alta. Então era um chamado para a ética e a moral, mas também, né, trazia várias coisas que as pessoas não conseguiam nomear. E ele trazendo essa peça deu nome aos bois. A peça tem como personagem principal Don Juan Tenório, que seria um jovem apaixonante, atraente, cheio de vida, sonhador, que ia por Espanha e Itália, seduzindo e encantando as mulheres. Mas Don Juan não era só um encantador. Ele tinha algumas características. Como ele tinha esse vício de encantar as mulheres, ele queria sempre mais. Ele não encantava só um tipo de mulher. Nas peças, Don Juan tem o costume de encantar mulheres, inclusive, que estão proibidas. Mulheres freiras, mulheres de classe alta, camponesas, inclusive e principalmente mulheres que estão quase casando. Então, Don Juan pegou essa fama de que, ele é o cara que vai lá. Cara, as mulheres fiquem de olho porque ele tem, né, um jeito ali que encanta as mulheres. Diz que as mulheres estavam quase se casando, ele ia lá, fazia elas desistirem. Mas Don Juan tinha uma característica muito, muito marcante e negativa, que era os truques dele, né? Ele era conhecido por ser mentiroso, por formar uma narrativa. Ele era muito, muito bom na retórica sedutora. Então, ele dominava esses assuntos e ele se adaptava conforme as vítimas. Então, vamos dizer, agora eu vou conquistar essa mulher lá da classe alta, então eu vou fingir que eu sou um tipo de homem tal. Então, ele tinha essas histórias e conseguia, né, convencer essas mulheres e fazer, né, elas desistirem de tudo, prometia que ia se casar com elas, e obviamente ele não cumpria. E sempre, né, ele levava vantagem. Por isso que também é uma peça moralista, que fala sobre a moral, né, porque Don Juan falava, cara, eu sempre vou sair com a minha, eu sempre vou fazer o que eu quero, porque eu tô fazendo o que eu quero, tá dando muito certo, sempre dá certo, é muito divertido. Então, ele tem uma frase que é muito clássica na peça dele, que ele fala com Deus, tan largo me la fiáis, que significa, cara, olha só, eu faço tanto e você continua, né, dando moral, dando crédito, então meus pecados sempre vão ser perdoados. Então, Don Juan tinha essa ideia de que, você tem, né, tua moralidade, né, o lado racional, a espiritualidade racional, que é do Logos, né, você tem tuas regras, os mandamentos, né, mas eu burlo eles e eu sempre saio dando risada dessa situação. Então, né, Don Juan era visto como alguém que descumpria tudo e ainda parecia feliz, né. Para ele, o único que ele levava em consideração era seus prazeres hedonistas. Então, ele falava que qualquer coisa que ele fazia, ele achava que suprir o seu prazer era uma baita justificativa para o que ele estava fazendo. Então, Don Juan vivia assim, né? Ia lá, viajava, encantava uma, saía correndo, enfim, vivia nessa vida louca. E dizem que uma vez ele seduziu uma mulher que se chamava Dona Ana, e nessas idas e vindas que ele visitava ela de noite e tudo mais,
ele se encontrou com o pai de Dona Ana, que é o comendador. Daí, nessa que ele se encontrou com o pai, eles tiveram uma disputa ali e ele acabou, né, exterminando o pai dela. É uma coisa normal nas histórias falar que Dom Juan matava sem pena, que ele se tinha que fazer, ele ia lá e fazia mesmo. Então, ele acabou, né, exterminando o pai de Dona Ana. E pronto, né, daí como sempre ele saiu com a dele, enfim, vida que segue. Daí dizem que o cúmulo do cúmulo que foi a desonra e a vontade de Dom Juan de burlar Deus, burlar a ética, a moral, foi quando eles estavam um dia passando pelo cemitério e ele viu a estátua de comendador. E ele falou bem assim: aqui jaz o comendador, e se você quer vingança, vem amanhã jantar comigo. É o que ele fala. O que para eles era muito desrespeitoso, né? Para eles, o cemitério, os mortos, é uma coisa séria, né? Uma coisa que você tem que respeitar isso daí. Ele passar por lá e, além disso, se burlar do falecido, né? Não. E o que aconteceu? Diz que a estátua de comendador respondeu que sim, estaria lá. E assim foi. Ela apareceu lá, foi jantar com Dom Juan. E diz que na janta, né, ele convidado de pedra, a estátua pegou a mão de Dom Juan e puxou Dom Juan pro inferno. Se abriram o chão, né, e ele caiu nas chamas e tudo mais. Essa é a história original. Depois, todas as histórias têm quase sempre a mesma narrativa, né? Ele continua fazendo o que ele quer, ele vai curtindo, até que vem alguém do inframundo, uma mão, né, do divino, já seja do divino superior ou do divino inferior, que puxa ele para ele conseguir mudar, ou para ele, né, não diz que ele muda nessa história, ele só mas a ideia, né, da peça era chamar atenção para a galera entender que, ó, não dá para você ir pela vida sem consequências. Uma hora as coisas, né, uma hora você tem que pagar pelo que você fez. Então, essa história era para eles se tocarem, né, através da peça, através da arte, que trazendo essa ideia moralista, mas sem saber, né, eles deram um corpo todo estruturado a um arquétipo que é muito comum agora, né? Mais de 400 anos depois, a gente vê que o arquétipo de Dom Juan está muito vivo hoje em dia, e os jovens gostam, e as pessoas romantizam, e parece uma fuga muito boa. Mas vamos entender mais, né, na vida real, quais são as características desse arquétipo. Como uma das características centrais do arquétipo de Dom Juan é a sedução compulsiva, né? Em todas as histórias, esse arquétipo de Dom Juan é uma pessoa que precisa estar continuamente seduzindo outras mulheres, encantando outras mulheres, trazendo essas mulheres para, né, o ninho dele. E sempre, quando se tem essa narrativa, ele não vê as mulheres como mulheres em si, pessoas reais com sentimentos, mas como vitórias, troféus, números. Então ele não tem nenhum remorso, né? Ele vai lá, ele usa as mulheres e ele não liga porque, né, na cabeça dele, eu tô vivendo pro meu prazer e tá tudo bem, todos têm que me servir, então tá tudo ok. Então essa é uma das características centrais do arquétipo. Como segunda característica, a gente tem o narcisismo. E eu não vou trazer o narcisismo, tipo, da ideia patológica, o que é, porque cada um tem suas ideias do que é ser ou não ser narcisista. Eu estou falando de uma pessoa que coloca suas necessidades por cima de todas as outras coisas. Tudo vale a pena, sempre e quando eu consiga preencher minhas necessidades. Né? Uma pessoa, se vocês acreditam em chakra, que tem um chakra solar ativado centeiro do coração. Então, é tudo mais egóico. Então, na peça, Dom Juan, ele é tão focado no que ele quer, no que ele precisa, e no fundo, né, o narcisismo esconde uma falta realmente de amor próprio, porque se você se ama, você sabe qual que é seu valor. Você não precisa estar criando narrativas para as pessoas, né, validarem você. O Dom Juan, ele está criando, ele está fazendo, mesmo que ele tenha que mentir, mesmo que ele tenha que fazer várias coisas, usar uma máscara e tudo mais, mas tudo pra ter a mulher na palma da mão dele, ele vai fazer. Pra, naquele momento que ela estiver apaixonada, ele fala, não, viu como eu sou foda mesmo? Viu como eu sou grande? Então, é uma coisa muito egóica, né? E é uma ilusão porque a gente sabe, tem vários estudos que mostram que essa compulsão das pessoas quando elas se apaixonam, não quando elas se apaixonam, quando elas ficam meio que viciadas em alguém, naquela
naquele momento da paixão, quando nem dá tempo de você realmente criar um amor real, é uma coisa comportamental, é uma coisa, não, enfim, não é que você fez, é uma coisa que depois estudem sobre isso e vocês vão ver, que é uma coisa assim que as pessoas conseguem. Você se surpreenderia com o tipo de pessoa que pode aplicar isso em você, é uma coisa aplicável. É bem louco. Bem louco! Mas, né, ele nessa ideia narcisista dele, nessa ideia egocentrista, ele vai lá e sente que não. E a ideia de vida é viver pelos prazeres, e é isso, né? É para isso que eu estou aqui. Como terceira característica, temos os truques, que eu falei um pouquinho antes, que é uma das características centrais. Em todas as histórias, o Don Juan mente. O Don Juan manipula as situações. Uma das narrativas que se repetem é aquela ideia de não, a gente vai casar, aquela promessa de casamento. Eles falam que ele conquistava muitas mulheres com essa ideia, não, a gente vai casar sim. E, enfim, e tinha várias mulheres apaixonadas, acreditando, porque ele era muito talenteador, né? Então, é uma das características centrais, né? Os truques, meio que a manipulação da situação. Como quarta característica, a gente tem o desafio à moralidade e as ordens de Deus, né? Naquela época, Deus ainda estava em alta. Hoje a gente vê que não está muito em alta. Mas essa ideia de, não, os mandamentos, principalmente adulterar, né? Cobiçar a mulher do próximo, matar, tudo isso. Ele não estava nem aí, né? E ele ia lá e fazia. E ele falava que, nunca vai acontecer nada comigo. E é isso aí. Até se burlava de Deus, né? É uma coisa você não acreditar em Deus, outra coisa é você acreditar e se burlar, né, dele. Então, ele tem essa característica, assim, um pouco polarizada com o arquétipo do diabo. Então, para ficar um pouco mais claro, eu vou trazer uma relação desse arquétipo com outros arquétipos que a gente já falou aqui. Não tem como falar do Don Juan sem comparar ele com o Trickster e com o Mago. Vocês sabem que eu tenho um vídeo falando sobre esses dois arquétipos e eu não posso me enrolar um monte, porque eu tenho um vídeo inteiro falando sobre eles. Mas eles têm essa característica de poder mudar a realidade, né? Tanto o mago como o trickster, eles manipulam o ambiente. Se você conhecer, obviamente, se você já conheceu uma pessoa magnética, ela consegue te convencer, né? Eu falo que são os vendedores, aquelas pessoas que estão ali manipulando a realidade ao favor da pessoa que está fazendo, ou que está, né, querendo transformar as coisas. Então, o Don Juan também tem essa capacidade. Ele vai usar a oratória, ele vai usar isso, aquilo, umas ideias, ele vai entrar na cabeça da mulher. Então, ele tem essa característica que o mago e o trickster também têm. Para Maria von Franz, no seu livro Puro Eterno, ela relaciona diretamente o Don Juan com esse puro eterno, que seria o Peter Pan, aquela criança que não cresceu. Ela fala que, né, o Don Juan, ele quer tanto, né, viver naqueles prazeres, naquela vida hedonista, que parece muito com Peter Pan, né? Aquele homem que, enfim, por conta de traumas, por conta de coisas, ele está se recusando a viver uma vida mais regrada. Não, pra que a ordem? Pra que essas coisas? Eu quero ver o circo pegar fogo. Então, ela traz essa relação com Peter Pan. Já para Jung, esse arquétipo seria a sombra do amante. Sim, para Jung, Don Juan é apenas a sombra do arquétipo do amante. Eu sei que quando a gente fala o arquétipo do amante soa, né, exatamente é isso, mas não, na sua versão original, né, a palavra amante vem de amor, vem de algo que se faz com paixão. Então, na sua versão original, o amante é aquele que tem muita criatividade, muita energia criadora, né? Sempre relaciona um amor com a criação, né? Tanto o ato sexual, né? Tem a ver com a criação. Então, o amante está lá criando, é aquele artista, é aquela pessoa que tem, né, muitas ideias. Normalmente percebam, essas pessoas que têm muitas ideias, que são pessoas apaixonantes, são pessoas que, nossa, falam, encantam, são diferentes das outras pessoas. Então, para Jung, o arquétipo de Don Juan é a sombra do amante. Ou seja, que se essa pessoa que tem o arquétipo de Don Juan trazer Don Juan para a luz, virou amante. Ele usa essa energia, essa libido que está sendo desperdiçada, né, para coisas banais, fúteis, para criar coisas na matéria, criar ideias, criar soluções. Nossa, tem muito potencial. Então, se você tem esse arquétipo, ou conhece alguém que tem esse arquétipo, essa pessoa, se ela trazer esse arquétipo para a luz, ela tem muito potencial de criar várias coisas. E também, eu falei da origem do arquétipo e tudo, mas eu não falei como ele se ativa no dia a dia. Então, se você
quiser saber qual que é a relação da sua mãe com esse arquétipo, e não só com esse arquétipo, com o arquétipo do Peter Pan, com o arquétipo do mago, com outros arquétipos, comenta complexo materno. Que eu vou fazer um vídeo e você vai, tipo, vai explodir sua cabeça pensando e vendo como que sua mãe, sua criação, sua infância possivelmente está ativando ali esses arquétipos. Então, né, é um assunto que requer atenção. Por mais que esse arquétipo pareça um arquétipo super bom, que é um arquétipo que vai te proporcionar, né, um coração blindado, várias mulheres, várias oportunidades, no fundo, é uma armadura frágil. A gente vê que em situações extremas, assim, quando o homem, né, passou a vida inteira usando esse arquétipo e nunca se comprometeu, e nunca decidiu realmente, né, fazer dar certo. Cara, chegou, ele tá com 50, 60 anos e está sozinho ainda. Alguns podem falar, mas o homem não se importa. Cara, duvido. Todo mundo, bem no fundo, gostaria de ter alguém, de ter uma conexão diferente, de ter algo criado ao longo prazo, né? Uma parceria de longo, né? De anos. Acho que todo mundo tem esse desejo. E o Dom Juan é uma casca. Quando eu for fazer o vídeo sobre o complexo materno, vocês vão entender por que é uma casca. Senão esse daqui vai ficar longo e eu quero saber se vocês querem realmente ver esse vídeo. Então, presta atenção, porque é um arquétipo que é a sombra de outro arquétipo. Então, traga ele pra luz, né? Lembra que as pessoas merecem respeito, né? Esse Dom Juan, ele não se importa muito pelos sentimentos dos outros. E é uma forma de violência, né? Eu não falei no começo, mas esse arquétipo, os homens que têm esse arquétipo, eles têm bastante energia feminina, meio que reprimida. Porque essa maneira de transformar situações, criar narrativas, é uma energia feminina. Que, por parecer sutil, ai não, mas são só palavras, mas são só mentiras, mas às vezes ferem, às vezes tem impactos reais, né, no dia a dia das pessoas. Então, a gente brinca e faz música e romantiza, quando por trás tem muitas pessoas, muitas mulheres, né, que são as vítimas reais dessa situação, que estão tristes, que às vezes demora muito para você superar, às vezes você coloca em risco outras coisas. Então, vale a pena dar uma olhada e trazer esse arquétipo para a luz. Lembre-se sempre de estudar mais sobre o arquétipo do amante e saber que se você tem tanta energia, você pode redirecionar ela para outras coisas. Sempre, né, com o auxílio da ética, da moral, eu sempre falo que isso daí não tem como a gente colocar como algo, é opcional, é algo de cada um. Cara, a gente tá falando de ser umas pessoas... Cara, se você contratar alguém, você vai querer que essa pessoa tenha um mínimo de moralidade, né? Dependendo ainda da situação, muito mais. Então, esses homens que vivem nessa vida, apesar de ser muito encantadores, e isso daí encher o ego deles, talvez de você que tá vendo isso. Brother, existe o outro lado, o amante também é muito encantador, mas ele tem um propósito, ele tem as regras dele, o que, em vez de restar pontos, dá muito mais pontos esse homem, né? Então, vale a pena. Não esquece de comentar complexo materno para fazer o próximo vídeo. E espero que tenha te dado uma luzinha, assim. É só meio que a introdução. Falei que ia falar muita coisa sobre esse arquétipo, mas não. Vou deixar só para dar aquele gostinho. E se você está aqui, você já tá, né, meio caminho andado. Porque tem vários vídeos. Eu realmente estou aqui disposta a pegar você pela mão e te ajudar, né, a transmutar as coisas, trazer mais luz, mais clareza mental, tá bom? Muito obrigada por chegar até aqui. Espero te ver em outros vídeos. Um grande abraço e até a próxima.